Boa noite a todos que estão aí. Boa Boa noite. noite a todos que tiraram aí um tempo para ver essa aula de hoje, para aprender mais um pouco, né? Sobre esse assunto tão, pelo menos para mim, extremamente interessante, pouco falado, e que vocês vão ver que é um assunto útil também, tanto para quem eh, quer trabalhar com saúde da mulher e da criança, já trabalha, mas também para quem se interessa por Ayurveda no geral, né? Bom, espero que vocês estejam tendo aí um ótimo começo de ano, estejam empolgados, com esperança, positivos, animados, mesmo com todo o contexto aí que às vezes deixa a gente tenso, né? Mas que a gente possa aí começar esse ano com muita animação, com esforço, com espírito, com a nossa Shakti, que é a nossa energia feminina, renovados. E para começar a contar essa história aqui para vocês, eu queria então fazer um mantra para Danvantari. Danvantari, quando a gente faz algum mantra para Danvantari, nós estamos reverenciando tudo que existe na natureza que tem potencial de cura, desde as plantas, a água, os minerais, como aquela energia de cura que a gente tem dentro de nós mesmos. E então, para contar essa história do Ayurveda, né, sob o ponto de vista feminino da mulher, nada melhor do que a gente realmente começar reverenciando então a própria história e essa própria energia que é a energia do Ayurveda. Fazendo então o mantra para Danvantari, eu vou pedir que vocês fechem os olhos, vamos juntar as mãos frente ao coração espiritual e me acompanhem mentalmente. Namami Danvantari Devam Sura Surai Vandita Padmam Loke Jararu Bhayamrutu Nashanam Dataramisham Vividaushadinam Dataramisham Vividaushadinam Shanti 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 Namastê. Bom, pessoal, então já tem alguns anos, né, estando aí há muitos anos dentro do caminho do Ayurveda, já tem vários anos que eu tenho essa curiosidade de saber se qual é o papel da mulher no desenvolvimento do Ayurveda em si, né? Porque a gente estuda dentro do Ayurveda os livros clássicos, a trilogia maior, a trilogia menor, vários outros livros que não são exatamente da época védica, que são um pouco mais contemporâneos, que são também muito importantes. Mas a não ser os livros da era moderna, né? Da era, assim, esses que a gente, dos nossos tempos atuais agora, a gente não tem relato de participação de mulheres em escritas do Ayurveda e também do Yoga, né? Do Yoga são poucas dessas épocas védicas, pré-védicas, antigas. E isso sempre me deixou muito inquisitiva, né, sobre esse assunto. E para todo mundo que eu perguntava ao longo dos anos, de que ramo fosse, se fosse professor de yoga, professor de Ayurveda, Vaidyas indianos, a resposta sempre é de que as pessoas não tinham essa informação. Não é que a resposta é que não haviam mulheres que compuseram, ajudaram a compor esse caminho. A resposta é que ninguém sabe, ninguém sabia. Então, ano passado, eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, é, pouco ainda, né? Eu sei ainda pouco, mas. E o material também que a gente tem acesso não é um material. é,
enorme, né? É um material conciso. Mesmo dentro desse material, existem. É difícil a gente estudar sobre esse assunto, porque existem ah, opiniões diferentes, opiniões, às vezes, informações misturadas, histórias que se fundem, histórias muito semelhantes, pessoas com nome diferentes. Porque a gente está falando de uma época da construção dessa história do Ayurveda, que é a medicina mais antiga do mundo, e alguma coisa que remonta a 5.000 anos atrás ou mais, em uma época em que ainda não tinha a escrita, né? O Ayurveda começa, na verdade, os Vedas começam a ser escritos como os primeiros livros realmente a serem escritos no mundo. Um dos primeiros compêndios a serem escritos. Então, antes dos próprios Vedas, que da onde deriva o Ayurveda, as histórias eram apenas contadas. E muito dessas histórias se perderam. Além disso, muitos dos livros que foram escritos sobre essas histórias também se perderam, partes desses livros se perderam. Então, a gente tem informações, falta de informação de ser estudado, mas existem informações, né? Não é que não tem informações, elas existem. E a partir do momento que eu entrei em contato com essas informações, que ainda são poucas, porque eu acho que esse assunto daria, assim, um mestrado, um doutorado, né? É, essas que existem, esses nomes e esse possível apagamento que os nomes dessas mulheres tiveram ao longo dessa história, mesmo que seja muito superficial, eu gostaria de contar aqui para vocês. Na verdade, é um assunto que não é muito longo, mas é um assunto complexo. E para que isso não pese muito, eu resolvi dividir esse assunto em partes. Então, hoje nós vamos ter a primeira parte, né? Eu acho que essa aula hoje vai ser uma aula leve, assim, essa divisão foi para ficar mais leve mesmo, né? É uma aula rápida. Eu vou falar um pouco aqui para vocês sobre história, mas não pretendo me demorar muito. Hoje eu quero dar um panorama geral, porque não tem como eu só falar de determinadas pessoas, nome de pessoas ou de suas possíveis obras, se a gente não contextualizar isso historicamente. Existe um motivo, existe um solo no qual essas histórias se desenvolveram, existe um motivo pelo qual a gente tem poucos nomes femininos sendo estudados hoje dentro do Ayurveda de eras passadas. Existe um motivo pelo qual as mulheres não estão eh, ah, honradas como escritoras ou como fazendo parte da construção do Ayurveda, e esse motivo é um motivo histórico, social, de uma sociedade. Então, eu quero contar essa história para vocês por partes. Então, hoje, né, na nossa primeira aula, eu vou dar esse panorama geral para vocês da história da Índia e como a mulher era vista dentro dessa sociedade em cada fase da história da Índia, né? Só para fazer esse contexto geral mesmo. Depois disso, na próxima quinta-feira, nós vamos entrar mais nessa perspectiva feminina dentro da própria história do Ayurveda e Yoga, né? Então, dentro dessa história da Índia, o yoga e o Ayurveda se desenvolveram nessa civilização milenar. E qual que foi o papel da mulher e do feminino nesse desenvolvimento, né? E aí, no dia 22, então aí, nesse dia 22, vão ser falados nomes, a gente vai aprofundar mais nos nomes, o que que cada uma dessas autoras escreveu, em que fase elas escreveram, quem eram essas mulheres, né? Nessas primeiras aulas, talvez eu cite alguns nomes, mas a gente vai entrar e se aprofundar no dia 22. E, obviamente, que a gente pratica o Ayurveda no Brasil.
Então, eu achei muito interessante ligar essa história inteira que a gente viu nessas 3 quintas-feiras seguidas com a história do Brasil. O que estava acontecendo no Brasil, né? E o Brasil dentro dessa história? Como que fica? O Brasil tem alguma relação histórica com a Índia? O que estava acontecendo no Brasil, enquanto essa história toda do yoga, do Ayurveda, dos Vedas se desenvolvia? Então, eu gostaria de contar, eu gosto muito de história. Eu me considero talvez uma boa contadora de histórias, né? Que ser professora. E vocês sabem que é uma vida dedicada à questão do feminino e da saúde da mulher. Então, eu queria também honrar essas mulheres que fizeram essa história, e por causa delas, nós estamos aqui hoje também, né? Trazendo o Ayurveda para o contexto atual, pegando essas essa background, né? Tudo isso que essas mulheres desenvolveram, não só as mulheres, mas como os homens também, e como que a gente traz isso para o nosso país, para a nossa história e principalmente para o nosso momento atual. Talvez a gente ache que não tem nada a ver, mas eu espero que quando a gente terminar essa série aqui, vocês entendam que o ponto em que a gente está hoje é um ponto muito semelhante da época áurea, ou espero chegar pelo menos num ponto muito semelhante dessa época mais áurea da participação da mulher dentro dessa história toda. E o objetivo realmente aqui não é que vocês decorem nomes, ou decorem livros, ou decorem fases. O objetivo é que vocês tenham um entendimento. Porque quando a gente tem um entendimento, tanto dentro da saúde da mulher, e vocês vão ver que isso aqui vai ajudar muito quem também não trabalha só com saúde da mulher, mas com Ayurveda em geral, né? Esse entendimento, a gente olha para trás, a gente vê os pontos positivos, vê os pontos negativos, recalcula e usa isso daqui para frente. Entender essa história faz a gente se encaixar no momento atual e planejar os próximos momentos. Então, eu achei que nada melhor do que esse momento, em que nesse mês eu estou fazendo o lançamento da próxima turma, da turma de 2026 do curso de saúde da mulher e da criança, que é um curso que eu já tenho há praticamente 9 anos, 8 para 9 anos, e a cada ano a gente lança uma turma. E é um curso de 1 ano em que a gente aprofunda, não só na história, mas que a gente aprofunda na ginecologia ayurvédica, na ginecologia natural, né? No estudo da fitoterapia para mulher, toda a questão do parto, da obstetrícia, do pós-parto, e na saúde da criança também, e nessas partes mais sutis da mulher. Então, esse contexto que eu vou dar aqui também ajuda muito para a gente entender, para a gente continuar, ou até para iniciar os estudos dentro do Ayurveda, ok? Então, espero muito que isso ajude também no desenvolvimento aí do Ayurveda aqui no Ocidente, e que ajude vocês, cada um, no que busca, tá? Bom, então vamos dar uma olhada agora, vamos começar em si, né? Vamos dar uma olhada agora nessa história da Índia. Hoje eu vou dar esse panorama, como eu falei para vocês. Eu vou pedir para vocês deixarem os microfones, câmeras desligadas. Depois, no final, se tiverem algumas perguntas, tá? Mas entendendo também que essa aula hoje é uma aula introdutória, depois eu vou aprofundar, avançar mais nas próximas aulas, tá? Então, realmente, às vezes tenham dúvidas agora, mas isso vai ser também aprofundado nas próximas aulas. Então, eu vou dar o panorama geral para vocês, contar essa história da Índia, trazendo aí o papel da mulher em cada momento. E eu pensei assim, eu quero contar essa história desde o início. E quando eu falo início, eu estou falando início, início mesmo, eu estou falando lá na Pangeia. Se vocês lembram aí na escola, né, as aulas de geografia, a gente começa estudando que tudo que é terra no planeta Terra, todos os continentes faziam parte de um único continente chamado Pangeia.
E esses continentes, ao longo dos anos, eles foram se separando e formando duas grandes placas, as placas do norte e as placas do sul. Por que que é importante começar bem nos primórdios? E eu estou falando aqui muito antigamente mesmo, né? Mais de 200 milhões de anos atrás. Porque se a gente olhar aqui, olhem bem nessa figura. Se a gente olhar, olha onde está o Brasil, né? A América do Sul, Brasil, a África já estava aqui toda conectada ao Brasil e logo posteriormente ao continente que vai ser o continente, que vai se tornar o continente africano, a gente tem a Índia. Então, por mais que a gente pense que a Índia está lá, distante, a muitos milhares de quilômetros, e que talvez a nossa história não tenha nada a ver com a história da Índia, pensem bem que nesse continente primordial, Índia e Brasil eram bem próximos. E isso dá para os dois países planícies, estruturas de montanhas, estruturas geológicas muito semelhantes. Então, a gente vai ver que tem algumas estruturas geológicas aqui no Brasil, as falésias do Rio São Francisco, que são muito semelhantes a estruturas geológicas do Congo, de Angola, que estão aqui em íntima relação, e estruturas geológicas desse norte, na verdade, desse noroeste, desse oeste da Índia aqui. Tanto que também foram encontrados restos de plantas e me esqueci o nome disso, sedimentos assim semelhantes nos dois lugares. E eu estou falando isso para vocês porque faz sentido quando a gente pensa que a flora desses lugares é uma flora semelhante, tanto que quando a gente vê, eu diria que 70% da flora indiana a gente tem correspondente no Brasil. E por isso o uso dessa flora, né, desses fitoterápicos aqui faz sentido. O desenvolvimento do Ayurveda nesse solo aqui também faz sentido, né? E foi a partir então desse mega continente que a gente se separou. Então, né, a Laurásia foram a parte dos continentes que foram para o norte, e Gondwana somos nós, os que foram para o sul, que é a América do Sul, incluindo o Brasil, a África, a Antártica, a Austrália e a Índia, né? E a Índia, então, se desprende aqui desse continente e vai para o norte. Mas, a princípio, ela fazia parte aqui desse Gondwana, que é o continente sul, né? E quando a Índia se desprende desse continente, aqui está a Índia nessa imagem, ó, ela se desprende com tanta força e ela ganha esse movimento ascendente até ter um impacto aqui com o continente asiático, e por causa desse impacto, então, que se formam a Cordilheira dos Andes, né? E até existe uma teoria que fala que foi a formação de algumas montanhas na América do Sul que impulsionou o descolamento da Índia dessa placa primordial e a ascensão dela, então, né? Bom, segundo a cosmologia, cosmogonia, a visão de formação do nosso mundo, inclusive da Terra, essa visão indiana, esse continente primário, ele é a própria Mãe Divina. E o fato essa separação dos continentes, ela foi considerada como se fosse a dança da mãe. E essas histórias, elas vêm muito antigamente. Então, os próprios indianos, eles consideram o continente, né, esse país de dimensões continentais, que é a Índia, como uma mulher. Eles chamam de Bharata, né? Bharata Mata, a mãe Bharata, a mãe Índia. É considerado uma mulher com sua energia feminina. E a constituição desses continentes também é considerado feminino. Esse movimento da Shakti é considerado feminino.
Dessa forma, dentro dessa mitologia, as montanhas indianas, os Himalaias, são o próprio corpo da deusa. Os rios são as suas veias e as planícies são os seus ventres férteis, né? E vamos pensar que, se vocês também lembram dessa história, teoricamente, é quase 100% de certeza, embora a gente não possa dar 100% de certeza nesses casos, né? Que o Homo sapiens, o homem, surgiu aqui no norte da África, e a partir do norte da África, esse homem foi migrando, né, ao longo dos milhares de anos, não uma migração única, mas várias migrações, e passaram aqui primeiro pelo Oriente Médio e chegaram depois de alguns mil anos ali na Ásia, principalmente aqui na Índia, e depois subiram mais para a China, para a Rússia, para a própria Europa. E depois eles passam o Estreito de Bering, né, pela parte aqui mais leste, até chegar na América do Norte, depois a América Central e depois a América do Sul. E é por essa razão, talvez, que a história dos países orientais, como por exemplo a Índia, como por exemplo a China, seja muito mais antiga do que a nossa própria história, porque no desenvolvimento mundial, né, da nosso planeta Terra, nós somos os mais novinhos. Então, o homem, teoricamente, até onde a gente sabe, né, chegou aqui, por exemplo, alguma coisa em 15 mil anos atrás, enquanto na Índia, essas civilizações são civilizações de 100 mil anos, né? Uma média aí, o que os historiadores acham, de 75 mil anos atrás. Então, essas civilizações habitavam ali inicialmente o norte da Índia. E eram civilizações pequenas, agrícolas, voltadas ali para a natureza, homens e mulheres caçadoras, de pequenos grupos. Mas, à medida que essas civilizações foram avançando ao longo dos anos, se tornaram ali no sopé do Himalaia civilizações extremamente avançadas no que diz respeito à irrigação, a, a canais de água, a construção de lugares para morar, a guarda dos grãos. Isso foi ficando cada vez mais complexo, né? A domesticação animal, a vida comunitária. Se achou ali pinturas rupestres que mostravam danças, que mostravam rituais iniciais. E essas civilizações eram muito provavelmente matrifocais. Então, ao longo dos diversos centenas de milhares de anos, então de 70 mil anos, 100 a 70 mil anos atrás, até 5 mil anos atrás, eram essas civilizações agrícolas focadas no papel da mulher, ou na figura da mulher. E como que a gente sabe isso? Por causa das milhares e milhares de estatuetas e instrumentos arqueológicos que se acham nesses sítios. A maioria das estatuetas que se acham desde as mais antigas até de tempos antigos, mas também não tão antigos, são de figuras femininas, desde as mais primordiais aí. E analisando essa sociedade, se entende que elas eram sociedades que viviam de acordo com a natureza, honravam a fertilidade, honravam os animais, honravam a fertilidade feminina, o início, honravam o poder das plantas medicinais, o poder das águas, o poder da natureza, o poder dos minerais, dos solos. E aí aqui é interessante entender que quando a gente fala matrifocal, é uma sociedade voltada para a família, principalmente centrada no papel da mãe, da avó, né? Essa linhagem aí mais não só da mãe, da avó, mas da mulher em si. O culto à Shakti, o culto à mulher, a mulher como aquela capaz de iniciar. Isso é diferente de sociedade matriarcais. Então, sociedades matrifocais são esse que o eixo é a mulher,
o eixo emocional, social e organizador da vida. As matriarcais são onde a mulher detém o poder político, jurídico e econômico. E matrilinear são sociedades onde a herança é passada por a linhagem feminina. Nesse caso, essas civilizações primordiais eram matrifocais, certamente, e muito possivelmente matriarcais, em que a mulher tinha o poder de decisão, o poder político principal ali, né? Ah, e aí, essas civilizações começaram a se desenvolver e ficar mais complexa ainda. Então, uma civilização que era inicial, só ali no sopé do Himalaia, ela desce o rio Sarasvati, você vê que até o rio principal da época era um rio feminino, né? Rio Sarasvati. Aliás, eu acho que a totalidade dos rios aí, ou pelo menos a maioria, são rios mulheres nessas civilizações primárias e agora também na Índia, a maioria deles, né? E essa civilização foi ficando cada vez mais complexa. É a civilização chamada de civilização Harapiana, porque existiam cidades, né? A cidade chamada Harappa era a principal, é, é, extremamente complexas, com população cada vez maior, uma população substancial. E nesse momento existia saneamento básico, banhos públicos, ruas reticuladas. É uma das primeiras civilizações, junto com civilizações do Irã, né, que antigamente era Mesopotâmia e Egito, a surgirem no planeta. E existem muitos achados arqueológicos nesses sítios. E pelos esses achados arqueológicos, ou seja, não tinham armas, não tinha instrumentos que pudessem causar algum tipo de mal, achado de ah, achados de ferramentas de religião, de religiosidade, de uso em cerimônias, né? Pinturas de mulheres que faziam as cerimônias. Então, essas civilizações, tanto a civilização ali muito antiga, como a civilização, né, do Neolítico, Paleolítico, como as civilizações chamadas civilizações indo, né? Indo, às vezes chamadas de civilizações do Vale do Rio do Sarasvati, civilizações pré-védicas. Muitas, na Índia eles chamam muito de civilizações pré-rigvédicas, que é antes dos Vedas serem construídos. Eles eram completamente matrifocais, baseados na natureza como organizadora e mantenedora de tudo, iniciadora e mantenedora e destruidora, e na mulher sendo o pilar dessa sociedade, né? Ah, então, várias deusas, estátuas de deusas femininas. Não existiam reis, sem evidências de reis, de palácios, de templos massivos, de dominação militar. Evidências de matrilinearidade, ou seja, o que aquela família tinha era passado para as filhas, e uma sociedade, pelo que se vê, que valoriza fortemente o feminino e o culto da deusa. Então, as civilizações pré-védicas, antes dos Vedas surgirem, antes do Ayurveda surgirem, eram civilizações de bases maternas, femininas, das mulheres, onde elas tinham um papel de destaque. Por isso, a civilização pré-rigvédica é chamada de a Era da Deusa e a Era das Mulheres, né? Como aquelas que detinham o conhecimento espiritual, principalmente, o conhecimento de organização e de junção das famílias, de junção da sociedade e de agregação, porque era muito importante ter pequenas sociedades naquele momento, ou pequenos núcleos, para que isso crescesse e se desenvolvesse. Ao longo dos anos, essas sociedades elas foram saindo aqui do noroeste, do sopé do Himalaia, que foi onde o Ayurveda nasceu, e foram se encontrando com outras populações que também tinham feito migração, pequenas populações agrárias, né, agrícolas, na verdade, rurais,
que eram muito ligadas à questão da floresta, dos cantos da floresta, de honrar a natureza, de honrar a floresta, que eram essas que vinham do sul da Índia, que eram as civilizações dravidianas. Elas são chamadas de civilizações dravidianas porque elas falam outras línguas. Então, aqui, no noroeste da Índia, onde os Vedas surgiram, onde o Ayurveda surgiu, onde o Yoga surgiu, eram línguas derivadas de um sânscrito, se fala proto-sânscrito, só para vocês terem ideia. Então, se o sânscrito em si já é dificílimo, imagina esse proto-sânscrito, que é um sânscrito pré-védico, né, primordial. E é desse sânscrito, o sânscrito ele tem origens junto com o grego, junto com o latim. Agora, esses povos de baixo, que eram povos móveis, né? Ao contrário dos povos aqui do noroeste da Índia, que eram povos mais fixos, que tinha a civilização, a cidade de Harappa ali fixa, e outras grandes cidades ao longo do rio, essas civilizações do sul da Índia, elas eram móveis, né, itinerantes. E quando esses dois povos se encontraram, essa junção da natureza dessas civilizações que iam né, que viviam móveis pelos ciclos da natureza, junto com essa civilização muito desenvolvida e focada na espiritualidade feminina, surge então, a partir dali, dá-se nome às deusas. Então, as deusas começam a ter nome, não só o culto à figura da mãe divina. Mas aí surgem, então, figuras como Durga, Kali e devis locais, né? Como eles se expressavam ali para fazer oblação para essa mãe. Então, até aqui, a gente tem a força da mulher muito grande nessa sociedade que hoje a gente chama de indiana, mas que antigamente eram várias civilizações dispersas. Bom, então, nessa era pré-védica, claramente, né, as deusas eram vistas como férteis, protetoras da aldeia, os rituais eram conduzidos por mulheres, tinha linhagem de sacerdotisas, possível matrilinearidade, ou seja, que, por exemplo, se existia uma espécie de uma pajé em uma tribo, a filha seria pajé, a neta seria pajé, né? Sobre essa transmissão aí do conhecimento e dos bens. Isso foi tão forte que até hoje existem povos no sul da Índia que praticam essa matrilinearidade e vivem nessa sociedade matrifocais. Por exemplo, os Nair em Kerala, os Kashi, os Garo e Jaintia. Se bem que isso hoje em dia está diminuindo, está baixando, mas até pouco tempo atrás essas sociedades se mantinham com foco no culto à mulher, à deusa, não só a mulher, não é que o homem era excluído, é porque aqui o foco era a mulher, né? Mas que eram sociedades que viam a mulher como ponto central dessa criação e que, portanto, isso se traduzia também no papel social da mulher dentro dessas primeiras civilizações aí pré-rigvédicas. Bom, então, a partir daí, o que aconteceu foi que esses povos que eram mais fixos, né, começaram a se movimentar. Cresceu muita sociedade, começou a ter agricultura, pecuária, e eles começaram a se movimentar. E a gente não sabe direito como que aconteceu isso, né? Os livros começaram a ser escritos, começou a ter os primeiros livros escritos, né? E a coisa começou a ser formalizada e não só oral, entre 1500 antes de Cristo e 500 antes de Cristo. Já existia, a gente vai ver na próxima aula que já existia ali o cerne do Ayurveda e o cerne do Yoga aqui. Porque o Ayurveda, ele começa exatamente com essas mulheres que vão na mata, né, que estão na mata, que usam
dentro de casa, no seu dia a dia, as plantas, os rituais e as terapias de cuidado nessa civilização pré-Rig Védica. Só que a partir da Era Védica, o que aconteceu é que, como essas sociedades passaram a ser pastoris e mais nômades, eu penso que isso levou a um aumento do status do homem nessa sociedade, porque talvez nesse momento eles precisaram da força física ou alguma coisa assim. A gente não sabe justamente. O que acontece é que uma sociedade que era extremamente voltada no papel da mulher como essa cuidadora e a mulher tinha direito, por exemplo, ela tinha estudo, ela tinha conhecimento na era pré-védica e poder, eu diria assim. Esse poder cai um pouco. E os homens começam a assumir como líderes da sociedade. Então, nessa era védica, o que acontece é que poucas mulheres passaram a ser instruídas. Só as mulheres que eram mulheres, né? Foi bem nessa época que também, numa época um pouco mais tardia, que se desenvolveu o sistema de castas também. Mas na era védica, as mulheres que podiam ser instruídas, que podiam ter educação, acesso ao yoga e aos textos védicos que estavam sendo escritos, né? Porque foram 2000 anos. Durante esses 2000 anos, acesso ao debate. Eram poucas, apesar de falar aí que as mulheres védicas participavam e que tinham forte presença intelectual, né, participavam dos rituais, isso não era para mulher dita comum, eram mais as mulheres que tinham as brahmanes, a que tinham acesso a esse conhecimento, elas podiam sim ser letradas, né? Podiam estudar, podiam participar dos debates, da escrita dos livros. Nós vamos ver que muitas, não, né? Algumas mulheres participaram ativamente da escrita do Rig Veda, o primeiro dos Vedas. E essas mulheres eram chamadas de irísticas. Mas depois a gente vai ver na terceira aula a participação dessas quatro mulheres, né, e de outras nessa escrita dos Vedas, e eram participações difíceis. Elas tinham que lutar pelo espaço delas. Então, embora essa sociedade védica, por alguns, fossem chamadas de sociedade igualitária, o que aconteceu foi que da era pré-védica, que talvez tivesse essa olhar muito forte para o feminino, para a era védica, esse olhar decaiu completamente. E a mulher foi proibida de ter acesso à educação formal, em muitos casos, aos debates filosóficos, à participação de ritual. E isso, obviamente, ao longo das eras, vai se mostrar também no Ayurveda. Então, embora a gente tenha nomes, né? Lopamudra foi a primeira filósofa mulher do mundo. Gardi era uma grande filósofa, Maitreya, escreveram o Rig Veda, um dos primeiros Vedas, a Pala, se não me engano, era a que falava muito sobre Agni. Mas são poucos nomes. Se a gente for procurar nomes masculinos, né? Então, o homem agora passa a ser aquele detentor das palavras, do conhecimento, da escrita, muito mais do que as mulheres. Então, houve uma mudança de mentalidade. Principalmente depois de 500 antes de Cristo, até 500 depois de Cristo, que às vezes a gente chama de período védico tardio ou bramânico, quando se lançou aí os Dharma Shastras, né? E principalmente com o que a gente chama de leis de Manu. E essas leis estabeleciam castas, o papel da mulher inferior ao homem na sociedade, a autoridade bramânica sacerdotal e normas muito rígidas. E aqui a mulher perdeu o direito à herança, perdeu o direito de participação nos rituais, perdeu o direito de frequentar faculdades, já existiam faculdades de Ayurveda nesse momento. Mulher não podia frequentar faculdades de Ayurveda.
e perde a liberdade de participação. Agora, a função dela é na organização familiar, geralmente tendo casamentos a partir desse momento aqui muito novas, né? Então, voltando aqui, se eu não me engano, alguma dessas, eu acho que é essa primeira, Lopa Mudra, casou com 9 anos de idade. E por vários anos, esse casamento muito cedo, a obrigatoriedade de dar o dote para a família do homem, aconteceu até hoje, né? Acontece nas cidades mais bem do interior da Índia mesmo. Então aqui foi um retrocesso total e talvez aqui tenha acontecido o apagamento dessas mulheres na escrita e na formalização do Ayurveda, porque elas estavam ali. Eu vou contar para vocês que existiam mulheres Vaidyas, mas o nome delas não aparece em nenhum livro. Às vezes, quando eles vão citar, falam assim, que são as Atreides, que são as mulheres da família de Atreia, que é quem dita o charak. Ou seja, coloca um nome genérico, não coloca um nome da mulher em si, por causa dessas leis compostas um pouco depois de Cristo aqui. Então, eu tenho a era pré-védica extremamente feminina, a era védica meio a meio, mais masculina, e a era pós-védica masculina. E aí, o que que aconteceu? Começaram a surgir movimentos transgressores para essa época. Então, para contestar essa nova era em que a divindade feminina, as divindades femininas foram, inclusive, diminuídas em sua frequência ah, como uma divindade importante, né? Surgem movimentos contra esse padrão. Então é daí que surge o Shaktismo, que é o culto supremo à deusa. É daí que surge o Tantra, baseado no Shaktismo. A visão da mulher como manifestação da energia primordial. E assim, pessoal, eu não sigo escola Tantra, apesar de eu querer muito estudar sobre isso, eu não sei aprofundar no Tantra, em tipos de escola, mas eu não poderia deixar de trazer isso aqui. Porque o Tantra nada mais é do que uma versão, talvez, um darshana, né, um caminho do yoga que vê a mulher como a manifestação, não a mulher, né, a energia feminina como a manifestação de tudo que existe, que é o que eu acredito, né? Existia uma força primordial, essa força criou a energia, a Shakti, a Prakriti, né? E essa Prakriti cria todas as coisas. Bom, e é a partir daí que se formalizam ou que se cristalizam com muita presença deusas como Lakshmi, Sarasvati, Kali, Durga, Parvati. Então, num contexto social, a participação feminina, a importância da mulher decresce, mas começam a surgir eh, movimentos que completamente com protagonismo aí, né? Com protagonismo na mulher, na deusa e na Shakti. Embora esses movimentos representassem pouco diante dessa civilização pós-leis de Mano aí, né? E também nessa época surge aí o budismo, né? É, 500 anos antes de Cristo, até e alguns anos pós-Cristo. E o budismo também, ele é a favor de uma sociedade totalmente igualitária. Então, o budismo e o jainismo, inclusive é do jainismo a minha professora principal, a doutora Supriya, e a gente vê que realmente ali, no jainismo e no budismo, a mulher tem papel central, a mulher, ela participa de rituais, ela é a pujária que faz o ritual, as estatuetas, as orações são femininas. Inclusive, Buda cria a ordem das bicunis, que são as monjas, que são ordens que vivem até hoje. Então, mulheres que vivem fora da sociedade
para praticar religiosidade, para se entender a si mesmo, a si própria. E no jainismo, as mulheres são grandes mestres espirituais. Bom, e aí a gente passa para a Idade Média. Na Idade Média, isso que começou ali, então, na era pós-védica, se aprofunda, que o homem ele passa a ser o detentor total, não só do poder, mas de grandes impérios. Então, quando a gente vê lá na Índia, né, aqueles grandes castelos, né, os grandes irajás, os sultanatos, isso tudo começou na Idade Média, depois da era pós-védica. E aí isso ainda se mistura um pouco com o Islã, porque começaram ali as invasões islâmicas. E a gente sabe que, né, sem querer ofender ninguém, mas a gente sabe que as estruturas sociais islâmicas são muitas vezes são baseadas nos homens. Tanto que um homem pode ter quatro mulheres, quatro a cinco mulheres, mas uma mulher nunca pode ter quatro a cinco casamentos. Então, se aprofunda essa estrutura em que a mulher está longe da, 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 da escola, da faculdade, das universidades, do conhecimento literado e, consequentemente, da escrita. Então, como que nós vamos ter relatos e livros escritos por mulheres se elas não tinham isso? E se aprofunda condutas muito negativas para a mulher, por exemplo, como as práticas de purda, que são a reclusão da mulher. Em certos momentos, ela fica afastada da sociedade. Ou as práticas de sati, que é quando uma mulher fica viúva, o marido dela morre, ela tinha que se jogar na fogueira, né? Então, fazer isso era não fazer isso era impossível. Elas eram presas ou mortas. Então, é uma sociedade puramente, assim, que a mulher, eu diria que é punida, né? Enquanto isso, pouquíssimas mulheres ocupam papel central. Rudama Devi é uma mulher que lutou na guerra, ela era uma princesa, né? Mas que ela se recusou a ficar ali no palácio, só com as suas riquezas, ela lutou em batalhas, lutou pelo povo dela. Rani Durgavati também era uma princesa. Tinha algumas sacerdotisas, mas mais das tradições do Shaktismo. E algumas poetisas que a gente vai falar sobre elas depois, mas todas com histórias difíceis, todas com histórias pesadas. Todas tiveram que fugir de casamentos para levar uma vida monástica, foi muito difícil aí nesse momento. Então, enquanto a gente teve um apogeu na era da deusa, nas eras pré-védicas, na era védica eu diria que abaixou um pouco, mas foi na era pós-védica que isso declinou totalmente o papel da mulher. Então, vejam, mesmo que quando os grandes reis, né, é, deixavam com que as mulheres, como no caso da Mumtaz Mahal, né, para quem o rei construiu o Taj Mahal, mesmo quando elas tinham papéis muito importantes dentro dos grandes reinados, eram papéis subjugados. Elas não tinham detenção de poder, de decisão. Tanto que quando esse rei, né, a história conta que quando o rei eh, quis dar mais poder para Mumtaz Mahal, os filhos deles prenderam ele em outra torre e deixaram ele ali, né? Então, o papel da mulher nessa época era secundário. Isso começou a mudar um pouco com a colonização britânica, que eu não diria que era uma colonização a favor das mulheres, mas deixou a sociedade um pouco, eu não sei se eu posso falar um pouco mais igualitária, mas a partir desse momento, a mulher pôde voltar, por exemplo, às universidades. E várias mulheres e homens lutaram para reformar coisas como aquela prática da viúva se jogar no fogo, né? Como a prática, por exemplo, das mulheres não poderem, talvez, usar absorvente em algumas, comunidades, das meninas casarem tão cedo.
E as mulheres voltaram aí, então, a sentar nas universidades, puderam estudar, né? Alguns movimentos de resistência liderados por mulheres foram muito importantes, tanto para para deixar a mulher cada vez mais presente nas instituições de poder, como também para libertar depois a Índia dos britânicos, né? São os movimentos liderados então por mulheres. Então a gente começou a tentar regular um pouco aquilo que por 1000 anos, mais de 1000 anos, muito mais de 1000 anos, fez a mulher ter um papel muito negativo na sociedade, ao contrário das sociedades pré-rigvédicas, né? E hoje, então, desde que a Índia se libertou até hoje, a Índia é um país democrático, e cada vez mais a gente vê surgindo ali representatividades femininas. Obviamente, hoje as mulheres podem estudar, frequentam a faculdade, são a maioria nas faculdades. Então, a gente está vendo agora isso voltar a ter a sua equilíbrio, né? O seu equilíbrio, e elas começam a ser também reconhecidas como intelectuais, como cientistas, como escritoras, como aquelas que podem viver a vida familiar, mas podem também não viver, como podem não precisar de ter um casamento arranjado ou forçado. Isso cada vez mais avança, né? E, como eu falei para vocês, algumas dessas sociedades, embora não totalmente matrilineares, mas tem aí ainda vive aí, apesar de estar em transformação, essa história matrilinear, né? Várias mulheres depois disso, nos tempos modernos, tiveram posição de liderança, como Indira Gandhi, várias astronautas, cientistas. E hoje o país ainda tem estruturas. Quem já foi na Índia sabe que, principalmente, talvez algumas castas aí ainda tenham essa visão muito de disparidade aí do poder da mulher dentro da sociedade, mas cada vez nós estamos, né, alcançando mais aí essa igualdade. E hoje existem várias tradições e várias crenças, né? O Shaktismo evoluiu, o Tantra evoluiu grandemente, a gente vai falar sobre isso, na próxima aula. Então, nós estamos aí tentando. É como se. Não é que a gente quer ter a gente quer ter relevância, que a gente realmente tem, né? Eu não quero que os nomes dessas mulheres sejam apagados, eu quero que o nome dessas mulheres estejam aí, que a gente saiba o nome dessas mulheres, que a gente saiba a história deles e que a gente honre essas mulheres assim como os homens, né? Pelo que eles são e não só pela determinação feminina ou masculina. Então, só para resumir a aula de hoje, só para dar esse panorama geral, para vocês terem assim um visual aqui, lembrando que na pré-história, né, as lendas de hoje contam que a Terra era vista como mãe. No período neolítico e no período também do Vale do Indo, né, das civilizações indo, a mulher foi muito valorizada, as sociedades eram matrifocais, a deusa mãe. Nos Vale do Rio Sarasvati, nas civilizações pré-rigvédicas, o feminino era altamente valorizado. E aí, depois, aquelas sociedades pré-védicas e dravídicas, muito culto a Deus, a linhagens femininas, culto à natureza, culto aos animais, culto às plantas, né? E a mulher, então, nessa civilização pré-rigvédica, alcança o seu apogeu ali no desenvolvimento. Na era védica, as mulheres sábias e as mulheres de um certo padrão social, certas castas, podiam ser educadas e participar de rituais, mas isso não era para todas. E aí, na era pré-védica, a mulher perdeu o papel, mas em compensação surgiram aí escolas do Shaktismo e do Tantra que valorizam a deusa. O budismo e o jainismo também valorizam o papel da mulher. Na Idade Média e nas invasões árabes, as mulheres também elas decaíram bastante o seu papel.
E na Índia moderna, nós estamos tendo o reposicionamento da mulher na sociedade. Então, esse é o panorama geral de hoje para vocês entenderem aí onde a gente está, né? E nas próximas eu quero entrar mais sobre. Vamos contar então a história do Ayurveda e do Yoga. Não só a história geral, mas qual que era a história da mulher nessa sociedade da Índia, a história do Ayurveda e do Yoga, quem participou, como que a mulher participou, né? Detalhar mais. Esse é um panorama geral. Agora nós vamos entrar em cada uma daquelas mulheres lá, em cada uma daqueles movimentos que a gente viu, ok? E gostaria de lembrar também que quarta-feira que vem, dia 14, a abertura para a nova turma do curso de Saúde da Mulher e da Criança, essa nova turma de 2026. Vou abrir as inscrições, que é um curso completamente online, tanto as aulas teóricas, como as aulas práticas, como as aulas ao vivo. A gente tem aula ao vivo uma vez por mês. Tem mentorias em grupo toda semana para a gente discutir caso clínico, para a gente discutir dúvidas, para a gente fazer ambulatório de mulher, ambulatório de criança, ambulatório de gestante, para ser um curso prático mesmo e não só um curso teórico. E se vocês querem saber mais aí sobre a história da mulher, não só sobre a história da mulher, mas o que essas mulheres falavam, né? Dessa história, o que surgiu? Qual é o cuidado com as mulheres? Qual é o cuidado com as crianças? Qual é o cuidado com as famílias? Como elas usavam essa fitoterapia? Então, esse conhecimento base que estão lá nos clássicos do Ayurveda, eu juntei com o meu conhecimento prático, clínico da medicina aqui também atual, e compilei esse curso aí, que é um curso muito completo e vale a pena fazer, né? É uma especialização aí, é um curso, mas também quem nunca estudou Ayurveda pode fazer. E que eu vou abrir as inscrições e o início da turma na próxima quarta-feira, ok? Se quem quiser mais informação, vai no site anandaruguia.com, tem um canal no WhatsApp, um grupo no WhatsApp, tá? Que vocês podem entrar aí para saber mais informações. Quero só saber se alguém tem alguma dúvida aqui, só um minutinho, se vocês quiserem mandar alguma dúvida. A aula vai ficar gravada, tá? Nós vamos mandar ali no e-mail, nós vamos mandar no grupo do WhatsApp o link da aula. E tô pensando se a gente disponibiliza também no YouTube, tá? Sim, é a linhagem do Shakta Tantra, né? Que vem do Shaktismo, que tem todo o mesmo background aí, vem todos do mesmo background, que surgiram como movimentos realmente de contestação ao período da época, né? Que era um período muito masculino. Eu acho super importante. Vamos tentar começar a resgatar esse feminino aqui também, aqui no Brasil, tá? Então tá, pessoal. Então, um spoiler. Pode dizer o dia e o horário das atividades online síncronas com a senhora e com a equipe do curso? Olha, geralmente a mentoria semanal, né, que são os chats semanais, a mentoria, é toda quinta-feira às a 1h30 da tarde. Mas pelo menos uma vez no mês eu tento fazer às 19 horas também, para quem não pode fazer 1h30, na quinta-feira. E as aulas ao vivo são geralmente na última semana do mês. Aí cada mês é um dia, mas geralmente quinta ou sexta da última semana. Sempre fica gravado, sempre dá para assistir depois, tá? E pessoal, se vocês gostaram, então, dessa aula, vejam as próximas, porque essa aqui foi só uma introdução, né? Vejam as próximas, principalmente aquelas que falam de nome, da história de uma por uma das mulheres. Eu sou suspeita porque eu estou completamente apaixonada por esse assunto,
Eu acho que vale muito a pena, realmente situa a gente. E eu deixo o convite, então, para vocês verem as próximas. E quero agradecer a presença de todos, a disponibilidade de todos, todo mundo que esteve aqui para ouvir esse assunto, que é um assunto que faz realmente meu coração bater mais forte aqui. Espero que faça, o coração de vocês bater mais forte também, e situar também vocês aí nessa história do Ayurveda, ok? Boa noite aí a todos. Espero vocês. Na terça eu vou fazer uma live no Instagram sobre a saúde do homem com meu pai, Dr. Ruguê. Na quarta, da semana que vem, a gente vai abrir a turma e na quinta eu volto com mais uma aula sobre o Ayurveda e o Yoga femininos, tá bom? Boa noite, bom final de semana a todos. Namastê.